Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, Um certo dia, um homem esteve aqui. Seu olhar tinha algo que ninguém conseguia explicar. Uma beleza que não era deste mundo. Uma profundidade que parecia atravessar a alma e enxergar o que existe por trás do que somos. No som de sua voz, havia uma oração. Em suas palavras, a verdade caminhava de mãos dadas com a ternura. Cada frase era como um sopro de vida. Uma canção silenciosa que curava, que orientava, que chamava o coração para voltar ao lugar de onde veio. Ele falava só de amor. E cada gesto seu era um convite à paz, como se ele carregasse dentro de si o próprio coração de Deus e o entregasse, pouco a pouco, a todos os que o rodeavam. Ele caminhou pelos campos, tocando a poeira do chão e o céu ao mesmo tempo. Pisava a terra como um homem, mas falava como quem veio do alto. Subiu montanhas, não para ser visto, mas para fazer o amor ser ouvido. Ali, entre o vento e as pedras, ele ensinou que o maior poder é o poder de transformar o coração. Onde havia escuridão, ele acendia luz. Onde havia dor, ele derramava consolo. Onde havia morte, ele soprava vida. Onde existia um coração quebrado, ele colocava a mão e o impossível acontecia. Cada pessoa que o encontrava renascia, como se algo dentro delas despertasse, como se uma brasa que estava apagada voltasse a arder por causa da presença dele. Porque além desta vida, ele mostrava outra vida. Uma vida que começa aqui, mas não termina no fim. Uma vida que não depende da força humana, mas da graça que ele distribuía como quem distribui o próprio ar. E chegou o dia em que ele caminhou até o Rio Jordão. Ali estava João Batista, vestido de simplicidade, ecoando no deserto a voz do arrependimento. João sabia quem ele era. Sabia que aquele que vinha ao seu encontro era maior do que o mundo. Por isso, tremeu. Por isso, hesitou e disse: Eu é que deveria ser batizado por ti. Mas ele, o Filho do Deus vivo, se inclinou diante do profeta. O Eterno se fez pequeno para ensinar que ninguém é grande aos olhos do céu sem antes descer. E naquele instante sublime, a voz de João ecoou pela eternidade: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O céu se abriu. O Espírito repousou sobre ele. E o Pai declarou: Este é o meu Filho amado. Depois disso, os milagres começaram a florescer como sinais de um reino que não é deste mundo. Cegos viram, paralíticos se levantaram, leprosos foram purificados, mortos voltaram da escuridão, como se respondessem ao chamado da própria vida. Mas mais profundo do que curar corpos, ele curava almas. Ele tocava onde ninguém podia tocar. Ele entrava onde ninguém podia entrar. Zaqueu, o cobrador de impostos, escondido em uma árvore, descobriu que Deus olha para cima, porque ele enxerga o pequeno. E naquele olhar, um ladrão devolveu tudo e encontrou tudo o que nunca teve. Madalena, despedaçada pela culpa, descobriu que nenhuma escuridão pode vencer a luz que ele oferece. 7 demônios caíram,
e uma mulher ressuscitou por dentro. Madalena não foi apenas curada, foi amada, e por isso o seguiu até o fim. Nicodemos, um mestre escondido na noite, aprendeu que nascer de novo é nascer da verdade, e que nenhum título, nenhuma religião, nenhum status pode substituir o vento do Espírito. E a samaritana, ferida, rejeitada, esquecida, descobriu que o Messias estava sentado ao lado dela, não para julgá-la, mas para revelar que ele sempre teve sede dela. E por causa de uma conversa, uma vila inteira encontrou o Salvador. Ele também confrontou os fariseus, mas não com ódio, não com violência. Seu confronto era amor que corrige, era verdade que liberta, era luz batendo contra séculos de orgulho. Eles carregavam a lei nas mãos, mas Jesus carregava a lei no coração. Eles julgavam para separar, ele julgava para salvar. E então veio a paixão, a noite mais densa que o mundo já viu. Traído por um amigo, negado por outro, abandonado por quase todos, o Filho de Deus foi preso como criminoso, espancado como escravo, condenado como blasfemo. Mas ele não veio para escapar do sofrimento. Ele veio para atravessá-lo e carregar o peso que o mundo não podia suportar. O madeiro o recebeu, os cravos o prenderam, e o céu escureceu como se chorasse junto. E ali, diante de uma humanidade que o rejeitou, ele fez o que nenhum Deus inventado faria: perdoou. Pai, perdoa-lhes. O Cordeiro entregou o Espírito. O véu do templo se rasgou e a terra tremeu, como se reconhecesse o preço da redenção. 3 dias depois, a pedra não pôde segurá-lo. A morte não conseguiu mantê-lo. O sepulcro não tinha autoridade sobre aquele que é a própria vida. Ele ressuscitou, e com ele, tudo recomeçou. A esperança acordou, a luz voltou, o impossível se curvou. E por fim, veio a mensagem eterna. A promessa que atravessa séculos. Eu estarei convosco, todos os dias. Não importa as guerras, as mudanças, as nações que caem, ou as sombras que tentam cobrir o mundo. Ele permanece, ele vive, ele reina. E cada pessoa que o encontra, não encontra uma religião, mas encontra a própria razão de existir. Este é o canal João Profeta. A verdade é proclamada, o Evangelho confronta e a esperança se renova. Inscreva-se, compartilhe, fortaleça a missão.